Olá, eu sou o John e esse é o Bandeira Azul. Vou falar sobre a Shadow Racing Cars. Foi fundada por Don Nichols, é uma pessoa que tinha vínculos com a CIA nos anos 50, além de negócio no Oriente Médio, Japão e parceria com empresas locais nos Estados Unidos, como a Goodyear, por exemplo. E além disso, ele também era relacionado a desenho de pistas e automobilismo no geral. Inicialmente estabelecida na Califórnia e também se chamava de Advanced Vehicle System, posteriormente teve seu nome alterado pelo projetista Travis Harris para Shadow. Acredito que seja muito pela piada em relação ao vínculo com a CIA do Nichols. Antes da Fórmula 1, eles disputavam uma categoria chamada Can-Am, que era uma categoria disputada em terras estadunidenses e canadenses, e ela tinha o objetivo de construir carros velozes e rápidos. Mas é uma categoria sem muitas regras definidas e com uma margem muito grande para ser criativo. A equipe corria numa categoria regida pelas regras da FIA chamada Grupo 7. Na literatura de regras era veículos de competição de 2 lugares construídos exclusivamente para corridas de velocidade em circuitos fechados. No final de 72, Nichols anuncia a entrada da equipe na Fórmula 1 para a temporada de 73. Os carros seriam patrocinados pela petrolífera UOP, Universal Oil Products. Na montagem da equipe, ele contrata o projetista vindo da BRM, Tony Southgate, e o ex-piloto Alan Rees como o chefe de equipe. Com o projeto assinado por Southgate, nasce o DN1, que seria guiado pelos seus pilotos de confiança da época da Can-Am, o britânico Jack Oliver e o estadunidense George Follmer. Em paralelo, o chassi do DN1 foi vendido a Graham Hill, que estava formando sua nova equipe, a Embassy Hill. Só que aí já é uma outra história. Southgate não teve acesso à grande estrutura para construir o DN1, pois a equipe ainda não havia se instalado na Inglaterra e, em sua casa, perto da fábrica da BRM, o seu antigo empregador, ele monta o carro e assim, sem grandes desenvolvimentos ou testes, e movido pelo motor Ford Cosworth DFV V8 3.0, o motor mais usado da época, o carro vai para as primeiras corridas. Dentro da temporada, a equipe perde as 2 primeiras etapas e acaba estreando na África do Sul, onde Follmer consegue um 6º lugar. Na prova seguinte, na Espanha, ele consegue o seu primeiro pódio em 3º. Se havia alguma dúvida sobre a qualidade do chassi, acredito que ali mesmo toda dúvida teria sido eliminada. Durante a temporada, a relação que Nichols tinha com a Goodyear foi extremamente abalada, pois a equipe identificou que o seu fornecedor entregava pneus com qualidade inferior em relação aos concorrentes. Segundo estimativas da própria equipe, a diferença era em torno de 2,5 segundos. Feita uma comparação em Silverstone entre o carro de Oliver e o piloto da Brabham, no decorrer da temporada o DN1 mostrou até ser competitivo, mas sofria com problemas de confiabilidade. E só veio a pontuar com Jack Oliver no Canadá, quando chegou em 3º. Na última corrida, a Shadow colocou 3 carros na pista. Além da sua dupla, veio Brian Hedman, que por acaso foi desclassificado, pois numa dessas escapadas de pista precisa de ajuda externa por conta dos fiscais de pista. E isso é ilegal, gerou a desclassificação automática. No fim, a temporada de 73, para uma equipe estreante ainda, foi bem melhor que encomenda, já que foram 2 pódios e 9 pontos no geral, terminando em 8º lugar. Você pode achar estranho que eu vou pular alguns números em relação ao número de chassi. Por exemplo, o DN2, ele existiu, só que ele foi usado na Can-Am. Inclusive, foi campeão do campeonato na divisão em corrida em 1974. Logo, o DN2 existe, mas ele não era um carro de Fórmula 1. Voltando para a categoria. Para 74, a Shadow conta com uma dupla promissora, o piloto estadunidense Peter Hevson e o francês Jean-Pierre Jarier. Para as 2 primeiras corridas, o DN1 ainda foi usado pelo francês e o novo DN3 foi usado já pelo Hevson. No entanto, o resultado não importou muito, já que ambos não terminaram suas corridas. No GP da África do Sul, a corrida já vinha com incertezas por causa da crise do petróleo. E, apesar de ter sido adiado, ela ainda aconteceu. Pior para Hevson, que, durante o treino livre, a suspensão dianteira do seu DN3 sofre um colapso na curva Barbecue Bend e causa um acidente onde o estadunidense colide contra a barreira e seu carro pega fogo. Em
Infelizmente, Havison não resistiu aos ferimentos e a equipe abre mão da participação do resto no final de semana. Para o restante da temporada, a posição de Havison passou por mais 3 pilotos. Primeiro, Brian Redman volta ao comando do carro entre os GPs da Espanha e Mônaco. Inclusive, no GP de Mônaco veio o pódio da equipe ao Jahrier chegar em terceiro lugar. Na Suécia, Bertil Ross foi piloto escalado para participar como parceiro do francês e não termina a corrida. Jahrier garante mais pontos com o quinto lugar nessa corrida, inclusive. A partir do GP da França, o parceiro Jahrier se estabelece com o britânico Tom Price, onde consegue ainda pontuar no GP da Alemanha com o sexto lugar. A temporada de 74, apesar dos pesares, termina de forma relativamente positiva, com 7 pontos e novamente um oitavo lugar. A temporada de 75 começa com a dupla que terminou a metade final da temporada passada. Price correu as 2 primeiras corridas da temporada com uma evolução do DN3, o DN3B, e ele não teve resultado significativo. Jahrier, por outro lado, teve um novo chassi, o DN5. Durante a temporada, Jahrier consegue um quarto lugar na Espanha, e Price consegue 3 sextos lugares, um quarto lugar e um pódio em terceiro, onde valeu metade dos pontos por uma corrida encurtada por causa do mau tempo. Inclusive, o vencedor da corrida, Vittorio Brambilla, da March, acabou batendo seu carro após a bandeirada final, na 29ª volta. Aí em 75, Jahrier anda 2 corridas com o que seria o novo DN7, com motor Matra V12. No entanto, ele abandonou as 2 corridas e voltou a usar o DN5, equipado com o DFV V8. Muito pela questão orçamentária e de confiabilidade. No entanto, o DN7 com motor francês venceu a corrida fora do campeonato, a corrida dos campeões, ainda em 75. Essa temporada termina com 9,5 pontos na tabela e o sexto lugar com a melhor colocação em temporadas disputadas pela equipe do espião. Com a mudança de sede oficial para Northampton, na Inglaterra, a licença da equipe muda dos Estados Unidos para a Inglaterra por opção do seu dono. A temporada de 76 começa com a mesma dupla das últimas temporadas e com uma versão revisada do DN5, o DN5B. A temporada foi mais favorável a Price, que fez os pontos da equipe para a temporada, com um pódio na estreia no Brasil, com o terceiro lugar. Além disso, 2 quartos lugares, sendo um na Inglaterra e outro na Holanda. No total, a equipe faz 10 pontos, terminando em 8º lugar no campeonato. 1977, Jahrier sai da equipe, dando lugar ao italiano Renzo Zorzi. A dupla durou até o GP da África do Sul, onde aconteceu a seguinte história. Ao em torno entre a 22ª volta da corrida, o carro de Zorzi enfrenta problemas e começa a pegar fogo na reta dos boxes. A entrada da reta é uma subida, logo quem chega nela não tem uma visão plena do que vem pela frente. Ao ver o DN5B pegando fogo, a dupla de fiscais de pista, William, de 25 anos, e Frederick, de 19, no entanto, eles não tiveram autorização para acessar a pista. Hans-Joachim Stuck, da March, estava em 12º lugar. Ele ainda consegue passar bem perto de Frederick, mas nada atinge. No entanto, o piloto seguinte, justamente Price, não teve a mesma sorte e acerta o jovem fiscal de pista. O extintor de 18 kg que ele carregava acerta o piloto britânico, que o deixa inconsciente, e ele continua a acelerar o seu carro até acertar a Ligier de Lafitte e, na sequência, acerta o muro. Segundo relatos, já no impacto do extintor, Price já não estava mais com vida. Apesar de tudo isso, a corrida seguiu normalmente e foi terminada com a vitória do austríaco Niki Lauda pela Ferrari. Após o incidente, no decorrer da temporada, o DN8 de Price foi ocupado pelo australiano Alan Jones, onde consegue boas corridas e uma vitória na Áustria, inclusive, e outro pódio em terceiro lugar no Canadá, fazendo quase todos os pontos da equipe na temporada. O outro carro foi guiado por Zorzi por mais 2 corridas, sendo que foi guiado por Ricardo Patrese na maioria das ocasiões. No entanto, ele cedeu lugar para Jack Oliver na Suécia, Arturo Merzario na Áustria e Jahrier em Watkins Glen. Ainda assim, Patrese fez um ponto na última corrida no Japão. A instável temporada de 1977 termina com 7º lugar e 23 pontos conquistados, o maior número de pontuação conquistado pela equipe na sua história. Ao término de 77, Alan Jones vai para o Williams e boa parte do time técnico da Shadow vai para a Arrows, onde inclusive eles copiam o DN8 e o recriam no nome da equipe. Além do time técnico e seu piloto promissor, a equipe ainda perde seu patrocinador master.
Para 78, foi formada uma dupla experiente com o alemão Hans-Joachim Stuck e o suíço Clay Regazzoni. Começa as 3 primeiras corridas com o DN8. E, na corrida de Long Beach, Regazzoni faz um 5º lugar com o melhor resultado. Na África do Sul, a dupla não consegue se classificar para a corrida. Já para Mônaco, a dupla usa o DN9 para o restante da temporada. No entanto, sofre com problemas de confiabilidade e desempenho inconstante, onde o suíço fica fora de mais 4 corridas, ao mesmo tempo em que consegue no GP da Suécia um 5º lugar. Para o alemão, enquanto guiava o DN9, só concluiu 3 corridas, mas ainda fez um 5º lugar em Silverstone. A temporada de 78 termina com 6 pontos e um 11º lugar na temporada. Em 79, a equipe troca sua dupla, que era experiente, para uma jovem dupla. Chega o holandês Jan Lammers e o italiano Hélio De Angelis. O DN9, usado em 78, volta a ser usado em 79. Com mais baixos do que altos, a dupla não consegue se classificar para Mônaco, e Lammers não se classifica para os GPs da Itália e dos Estados Unidos, enquanto De Angelis abandona 7 das 14 corridas em que ele correu, e ainda salva a temporada com um 4º lugar na última corrida da temporada em Watkins Glen. A Shadow continua sua curva de decadência, que começou em 78, e termina a temporada de 79 com 3 pontos e um 10º lugar na temporada, entre as equipes. Chegando em 1980, De Angelis seguiu para a Lotus e Lammers vai para a ATS. A dupla que começou a temporada ficou por conta de Stefan Johansson e o irlandês David Kennedy. Johansson ficaria apenas os 2 primeiros GPs e em seguida foi trocado pelo britânico Geoff Lees. Enquanto isso, o DN11, que seria o primeiro carro com efeito solo da equipe, fracassa com sucesso, sendo problemático desde a sua concepção do projeto, começado por John Gentry. No entanto, ele foi terminado após a sua saída por Richard Owen e Vic Morris. O carro foi usado até Long Beach, onde apenas se classificou para um GP, o da África do Sul, onde Geoff Lees termina em 13º lugar. Nesse GP, inclusive, a vitória ficou com a Renault do francês René Arnoux. Lees estreia o DN12 na Bélgica e fracassa nas tentativas de classificação. Na França, viria o DN12 também para Kennedy, mas não surtiu nenhum efeito, e ambos seguem sem conseguir se classificar para nenhuma corrida. Nichols, irritado pela falta de resultado, vende o espólio para Theodore Racing, e o novo dono, Theodore Ipp, resolve dissolver a equipe e assim a Shadow some nas sombras de seus recentes fracassos. Sobre a equipe da Fórmula 1, é isso. Se você tiver mais alguma sugestão de outras equipes a serem faladas, deixa nos comentários. Se tiver algum outro ponto que eu esqueci de falar, o que ache relevante, correção, que seja. Lembre sempre de deixar o like e, se você gostar, compartilhe com mais alguém que também tem o mesmo interesse que você. Obrigado e até mais.